Olá, que alegria ter você por aqui nesse vídeo onde eu vou partilhar um pouquinho com você sobre a minha experiência pessoal e que foi muito importante para mim de entender qual é o meu papel enquanto mulher, qual é o papel da mulher na sociedade, numa das perguntas mais difíceis que eu fiz para mim mesma e que é um grande sofrimento para muitas mulheres: trabalhar ou ficar em casa? Posso trabalhar ou eu sou obrigada a ficar em casa? Para ser mulher, para ser mãe, esposa de verdade, eu preciso estar exclusivamente em casa? Eu não posso trabalhar? Se isso é algo que rasga o teu coração, que machuca, que angustia o teu coração, eu quero trazer para você o que eu aprendi nesses quase 4 anos estudando sobre o feminino, sobre o papel da mulher na sociedade e o que a gente pode fazer para ter um equilíbrio. Qual é a visão cristã sobre a mulher? Vamos juntas? Se você ainda não me conhece, se essa é a primeira vez que você está passando por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs, criadora do programa Caminho do Florescer. E nesse vídeo eu vou partilhar um pouquinho para você de como foi isso para mim. Talvez você não saiba, mas eu sou enfermeira, mentora, mas também enfermeira. E eu trabalhei desde 2004 como enfermeira até o ano de 2016. No ano de 2015, quando meu filho nasceu e eu estava com a autoestima baixa, eu passei por um processo de coaching que foi transformador na minha vida. E ali naquele processo, Deus me deu a graça de decidir, de entender que o trabalho estava ocupando um lugar que era dos meus filhos. Se você já conhece essa história, você sabe no que deu, né? Que nós chegamos aqui hoje. Só que houve um tempo em que, quando eu decidi que eu queria voltar para casa, lá em 2015, eu tinha um plano, né? Eu planejei fazer uma transição de carreira. Ou seja, eu planejei deixar a enfermagem para trabalhar com um comércio. Né? Na época a gente tinha um plano, um sonho de montar uma loja física de materiais religiosos, de artigos religiosos. Mas foi ficando, não foi acontecendo, e eu sabia que eu estava no lugar errado, que aquele trabalho que eu estava não era exatamente ali que eu devia estar, que estava tomando muito lugar da minha família. Então eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. A coisa ficou tão feia, tão feia, tão feia, que eu não queria trabalhar mais de jeito nenhum. Mas na nossa realidade, eu sabia que, por exemplo, o meu salário era muito maior do que o do meu esposo. E, humanamente falando, eu achava que ele nunca conseguiria prover a casa, né? Como se isso não fosse algo possível, né? E que não fosse função dele também. Então, eu não tinha essa ideia, né? Eu não tinha mesmo, eu achava que eu tinha, né? Mas eu que ia prover. Mas de qualquer maneira eu acalmei meu coração e, e coloquei isso na mão de Deus e conversei com o meu esposo, né? Disse a ele que eu não queria mais trabalhar, que eu queria ficar em casa com os nossos filhos. Ele acolheu com muito bom grado, ele chegou a me dizer, né, que eu não ia ser feliz, mas que ele me acolheria. E eu voltei para casa. Né? Só que houve um processo aí, né? Um sinal de Deus de que eu poderia fazer um outro trabalho. Mas eu entrei numa, como que eu vou dizer, quase que uma paranoia, assim, de muita culpa, né? De que trabalhar de novo não era da vontade de Deus e que eu estava deixando mais uma vez os meus filhos e o meu esposo para querer ganhar dinheiro. E aí eu fiquei muito incomodada, porque eu ouvi muitas pessoas dizerem que a mulher casada, ela só podia ficar em casa, né? Ela devia obrigatoriamente ficar em casa. E isso foi algo muito difícil para mim, porque eu queria trabalhar. Então, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, isso era algo que eu coloquei muito no coração de Deus. Eu pedia muito discernimento a Deus para entender se aquilo realmente poderia acontecer ou não, se era para ter acontecido ou não, que ele me mostrasse que se realmente era da vontade dele, se fosse realmente da vontade dele, que ele mesmo
me mostrasse, né? Que ele mesmo conduzisse isso. E com a graça de Deus, eu fui estudando sobre o feminino. E nos estudos sobre o feminino foi onde eu encontrei a grande resposta, em que a mulher, ela é mulher, ela deve ser filha, esposa e mãe, né? A base do programa de feminilidade do Caminho do Florescer, que é a base da feminilidade voltada para o olhar da criação, lá no Gênesis, para a mulher, aquilo os nossos dons, as nossas habilidades, elas deveriam ser usadas, né? Os nossos dons deveriam ser usados independente de onde quer que a gente estivesse. E que a mulher deveria se inserir, sim, dentro das realidades da sociedade em que cabia uma missão feminina. Então, como professora, como enfermeira, como doula, como psicóloga, né? Então, várias outras atividades têm um aspecto feminino e que nós, enquanto mulheres, precisamos sim assumir. Aquelas que podem e aquelas que querem, aquelas que desejam, poderiam sim assumir. Um dos documentos mais importantes para mim foi o livro A Mulher Forte, da editora Caritatem, né? E também a Carta Apostólica do Papa João Paulo II, Mulheres Dignitatem, que ele fala justamente sobre isso. E que o ideal era que a sociedade, né, viabilizasse meios em que a mulher pudesse, né, voltasse, porque a mulher já pôde fazer isso, tanto é que a mulher sábia de Provérbios, ela trabalha, né, ela lida com os criados, ela vai buscar, ela negocia, né, então isso ficou muito, muito leve para mim. Então foi aí que eu consegui equilibrar o meu trabalho com as mulheres com o trabalho com a missão dentro de casa. É claro, evidente que é um desafio, porque o trabalho hoje ele é visto de uma maneira muito errada, né? Ele é visto, ele é colocado num patamar muito alto diante das outras coisas que são mais importantes. Então, o que eu pude aprender e que eu trabalho isso todos os dias comigo, que é um desafio para todos nós nesse mundo louco de querer trabalhar, 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 é justamente que o trabalho ele edifica, né? Ele dignifica o homem, né? Que é a humanidade, né? Pode ser tanto o homem como a mulher, e que eu posso, né, colocá-lo dentro da minha vida de uma maneira equilibrada. Então, surgiu então o programa do Caminho do Florescer Online, né, que eu atendo mulheres de todo o mundo. Eu tenho 2 alunas em Portugal, eu tenho aluna nos Estados Unidos, né, então, e tenho seguidoras, né, nas redes sociais de vários países. E de repente surgiu também o Caminho do Florescer Presence, que é a imersão do Caminho do Florescer, né, presencial, de 2 dias. E quando Deus começou a falar isso comigo, né, quando Deus começou a confirmar para mim que eu poderia, que eu deveria, que eu estaria indo ao encontro das mulheres, eu fui balancear, porque se eu não tomasse cuidado, certamente eu estaria muito longe da minha família. Então eu conversei com meu esposo, eu contei para ele, né, o que estava acontecendo, porque ele não acompanha as redes sociais e tal, não estava entendendo a grandiosidade da proposta, né, do Caminho do Florescer Presence. Eu expliquei para ele e nós fizemos um acordo. Eu disse para ele, olha, eu quero ir, mas para que a gente não se desequilibre, eu vou sair apenas uma vez por mês. Né? Então eu vou montar a agenda para que eu esteja fora apenas um final de semana por mês e o resto a gente está junto. Então isso ficou muito bom, porque meu esposo foi a favor, né? E hoje, então, eu trabalho tanto online quanto presencial, mas de uma maneira equilibrada, né? E alinhado a isso, né, ainda tem as missões pela igreja, né? Várias pessoas me procurando para pregar na igreja, então eu também vou alinhando isso. Não sair no mesmo mês para a imersão e para uma pregação. O tempo que eu estiver em casa, eu estar presente, eu estar junto deles, a presença em casa é muito importante. Então eu tenho trabalhado isso, que é para eles não sentirem a minha falta, né? E
E foi aí então que eu comecei a entender o meu papel, que eu poderia sim, como educadora, como mãe espiritual, né, que hoje as minhas alunas com muita gratidão elas falam isso para mim, que eu sou uma grande mãe espiritual, né, e então eu posso ser a mãe espiritual que essas mulheres precisam para ajudá-las a resgatarem a sua essência feminina, mas eu também posso estar, eu devo estar junto com os meus filhos e com meu esposo e cuidando da minha casa. Então, eu queria partilhar isso com você, porque talvez você esteja aí sofrendo, né, com essa questão de que você está trabalhando fora, né. Uma outra coisa que ficou muito bem alinhada também foi a questão de deixar o meu esposo assumir a posição dele, né, enquanto provedor. E então, deixar de ficar com aquele peso de ter que prover a casa. Eu o ajudo, né? Não tem, eu trabalhei isso dentro de mim, né? Não sou eu a provedora da casa. O meu trabalho é um a mais. Nós vivemos daquilo que ele recebe. Nós vivemos daquilo que ele traz para casa, né? Então não tem aquela disputa, né, de quem ganha mais, do meu dinheiro, do seu dinheiro. Então isso ficou muito bom para mim também. Então, se você deseja, né, fazer essa transição, se você tá aí se sentindo culpada, achando que você está trabalhando e aí você não pode trabalhar, não é nada disso, tá? Pelo menos eu tô falando aqui dos documentos, dos livros, né, católicos, mas eu tenho certeza de que muitas mulheres evangélicas que me seguem também têm essa angústia e infelizmente ouvem, né, muitas coisas. Existem sim, tanto da parte católica quanto da parte evangélica, linhas de pensamento e de pregação que dizem que a mulher tem que ficar exclusivamente dentro de casa. E isso não é verdade, né? Para mim, quanto católica, eu entendi que a Igreja Católica não vê dessa maneira, né? Então, a mesma coisa do casar e ter filhos. Nem todas vão ter, mas isso a gente vai falar sobre em outro vídeo. Então, eu queria partilhar isso com você, porque, sei lá, eu sinto que muitas mulheres têm essa dor, né? E uma coisa que eu queria falar é que hoje há uma possibilidade e que muitas mulheres têm se encantado e se encontrado também no marketing digital, que é o que eu estou fazendo aqui com você, nos programas online, nos cursos online que várias mulheres estão dando e estão ajudando as outras mulheres, mães, professoras, né, estão usando o seu ofício, né, para trabalhar online de dentro de casa, mas que precisa ter uma estrutura e tal, mas que você procure. Se você acha, né, que isso tem sentido para você, faça isso, porque é um caminho, é uma opção, né, é uma grande opção para que você possa fazer essa transição de maneira consciente, com calma, né, racional, sem o emocional, sem ficar louca, né, mas que você possa também fazer isso e discernir melhor. Então eu queria muito partilhar isso com você para que você possa primeiro acalmar o seu coração, se você trabalha, se você precisa trabalhar, se você deseja trabalhar. O mais importante de tudo é que você permaneça dentro de casa, com o seu olhar, com o seu coração, quando você estiver dentro de casa, que você seja por inteira. E que se você realmente precisa trabalhar fora, que você possa equilibrar o lugar do trabalho na sua vida, na vida de vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu quero te pedir para você compartilhar, para você curtir. Diz aqui para mim qual é o seu grande questionamento com relação a isso, se ajudou você, se fez sentido para você, se ajudou de alguma maneira, se te deu alguma resposta, porque eu confesso que esse vídeo nem estava no cronograma de vídeos a serem gravados, mas de repente foi muito forte no meu coração, foi tocar isso, falar sobre isso, então isso é muito importante para mim, que fez sentido para mim, então que possa fazer sentido para você. Vamos juntas? Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau.